Olá, esse é o programa Municípios em Ação. Hoje nós vamos ter em nossos estúdios o promotor de justiça do município de Belfor Roxo e também do GAESP, Dr. Bruno Gangoni, que vai estar falando tudo sobre a questão da segurança pública. O programa Municípios em Ação volta já. Bem, estamos de volta, esse é o programa Municípios em Ação e hoje aqui no estúdio nós temos a grata satisfação de estar recebendo aqui o promotor de justiça do município de Belfor Roxo, Dr. Bruno Gangoni, e ele também é do GAESP. Primeiro, doutor Bruno, eu quero agradecer a sua participação aqui no programa. Eu que agradeço, Renato, pelo convite, é sempre uma honra e uma bela oportunidade de poder falar para a população da Baixada, dos municípios da Baixada. Antes de nós falarmos sobre a questão de segurança pública, que é um tema que não se fala outra coisa, né? Você já abre de manhã cedo. Queria saber, para quem está nos assistindo, quem é Bruno Gangoni? Bom, Renato, eu sou promotor há 15 anos, né? Passei no concurso em 2003 para o Ministério Público do Estado. Atuo desde então sempre na área criminal. Já integrei alguns grupos especializados do Ministério Público, já fui do GAECO, que é o Grupo de Atuação no Combate ao Crime Organizado. E desde 2016 eu estou no Grupo de Atuação Especializada em Segurança Pública, em que é um grupo de aproximadamente 12 promotores que discutem a questão dentro do Ministério Público, a questão da segurança pública. Então a gente é um grupo que atua tanto na parte de tutela coletiva, na parte das políticas públicas, discutindo as questões de políticas públicas de segurança pública, quanto na parte criminal, que é onde eu atuo, que trata da repressão aos agentes públicos que cometem crimes, né? A gente trata especialmente de autos de resistência. Entendi. Agora, doutor Bruno, essa questão, por exemplo, de segurança pública, e qual é o papel no município, especificamente da questão de Belfor Roxo? Bom, Renato, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que segurança pública não é sinônimo de polícia. É evidente que a polícia é uma parte indissociável, uma parte imprescindível na segurança pública. Mas segurança pública é mais do que polícia, né? Eu costumo dizer que existem ações que podem produzir efeitos a curto, médio e longo prazo. A polícia está dentro das ações que produzem efeitos a curto prazo. Só que existem ações que têm que ser adotadas agora. Não é que ações que vão começar a ser adotadas a longo prazo. Não, as ações têm que ser imediatas. A situação de segurança pública no Estado, no Brasil, é caótica. A gente vive uma carnificina diária, né? A gente acabei de saber que um policial em Caxias foi assassinado hoje de manhã. E para piorar a situação, a mãe, ao reconhecer o corpo do filho, passou mal e morreu. Caramba! É a tragédia diária que a gente vive, né? Então, o papel principal do município é na prevenção, no que a gente chama de prevenção primária. E são ações que o município de Belfor Roxo está muito deficiente nessa atuação. O que eu estou falando? Eu estou falando de educação, eu estou falando de ordenamento urbano, eu estou falando de planejamento familiar. O município de Belfor Roxo, assim como todos os municípios, não é uma exclusividade de Belfor Roxo, a gente não faz o dever de casa nessas áreas. Está faltando integração? Falta integração, falta política pública de educação, falta política pública de ordenamento urbano, falta política pública de saúde. E aí esses problemas vão acabar gerando um problema de polícia. Um problema que inicialmente não era um problema de polícia. Se você for pegar, por exemplo, eu vou falar de Belfor Roxo, que é o município que eu atuo, que eu conheço mais, a realidade. De 2005 a 2015, falando em educação, caíram 30 mil matrículas. Eu tenho 30 mil matrículas a menos em Belfor Roxo, se você comparar 2005 e 2015. Está falando da escola? Escola. Tá. Estou falando de pessoas matriculadas na escola. Que desistiram? Que desistiram. É muito grande isso. A população de Belfor Roxo aumenta e o número de crianças matriculadas diminui. Por quê? Porque a qualidade da escola é ruim, porque não tem professor. Eu tenho hoje em Belfor Roxo, esses dados que eu estou trazendo são dados do IBGE, 7 mil crianças entre 6 e 14 anos analfabetas. Caramba, é muito alto. Então são crianças que não estudam, que estão fora da escola. E os estudos já demonstraram que a educação interfere diretamente
no juízo de valor que aquela pessoa faz, que vai acabar optando pelo crime. O crime, existem várias teorias a respeito, mas eu defendo eu coaduno daquela teoria que diz que uma teoria econômica, que acredita que o crime é uma opção. O sujeito faz um juízo de valor, um custo-benefício. Qual é o custo e qual é o benefício que eu vou ter praticando o crime? A educação interfere. Pessoas mais educadas têm maior aversão ao risco. Pessoas mais educadas, a pessoa quando frequenta a escola, ela está num ambiente de boas condutas e isso vai interferindo no relacionamento. Ela está ocupada dentro da escola, não está na rua fazendo bagunça, com a cabeça vazia, fazendo besteira. Entendi. Né? Então, esse é o papel do município, ele está principalmente na prevenção. O senhor acha, por exemplo, que essas crianças, né, se elas estivessem num horário integral, isso poderia minimizar o impacto? Eu tenho certeza absoluta disso. E o custo-benefício não era mais barato para o município estar investindo na questão do horário integral do que ter esse problema? Com certeza. É lógico que ordenamento urbano é uma outra questão. Existem teorias criminológicas que mostram qual é a influência do entorno urbano na criminalidade. Não precisa ir muito longe. Eu te dou um exemplo claro, Praça Mauá, no centro do Rio de Janeiro. Era um ambiente escuro, mal cheiroso. Hoje era um ambiente degradado. Hoje, como é que é? É um dos lugares mais agradáveis para você passear. É um choque, né? Um choque de gestão. Né? Então, o que aconteceu ali? Ordenamento urbano. Você destruiu a perimetral, abriu rua, abriu praça, iluminação, museu, restaurante. Mudou completamente aquele ambiente. Aí, por exemplo, a falta de planejamento é que o senhor acha que pode atribuir a essa situação de desleixo? Você tem um crescimento desordenado das comunidades, onde o Estado não se faz presente. Cada um constrói como quer, aonde quer. Né? Você não tem os serviços públicos, você não tem coleta de lixo, você não tem iluminação, você não tem esgoto, você não tem, às vezes, água. E aí as pessoas vão sobrevivendo nesse ambiente de degradação. Entendi. Né? E já tem, tipo assim, a escola de Chicago é uma escola que estudou essa questão a gente chama de teoria ecológica de Chicago. Nos Estados Unidos? Por que ecológica? Porque ecológica porque trata da questão do meio ambiente. Entendi. Né? Então, qual é a interferência do meio ambiente na conduta? E aí eles estudaram, eles perceberam que eles mudaram. Eles mudaram o meio ambiente, conseguiram integrar a sociedade daquelas regiões mais degradadas da cidade de Chicago. E isso alterou os índices de criminalidade. Se a gente, lógico, Chicago, não sei, mas vamos trazer isso para Belford Roxo. Será que se a gente não melhorar a questão do entorno urbano, do ordenamento urbano, criar praças, centros de lazer, trazer a comunidade, a gente cria um ambiente de ordem. O que hoje a gente tem é uma cultura de desordem, de falta de respeito. Esse é o programa Municípios em Ação e hoje entrevistando o promotor de justiça do município de Belford Roxo, Dr. Bruno Gangoni. E logo depois do intervalo nós vamos saber, né, essa questão todinha do funcionamento do GAESP, né? Voltamos já. Vamos para o intervalo, voltamos já. Bem, estamos de volta. Esse é o programa Municípios em Ação. E se você quiser acompanhar toda a nossa programação, acompanhar as entrevistas, é só ligar na TV Metropolitana Rio. Canal 2 da NET. Você vai em qualquer lugar, você pega seu aplicativo, você instala, você vai estar acompanhando todas as nossas entrevistas. E hoje nós temos a satisfação de estar recebendo aqui o promotor de justiça do município de Belford Roxo, Dr. Bruno Gangoni. Aí de falar Gangoni é italiano? É italiano. Agora, o senhor, independente desse trabalho de promotor de justiça, o promotor de justiça ele faz o que, afinal de contas, dentro da justiça? Olha, o Ministério Público ele foi elevado com a Constituição de 88 à instituição da defesa dos interesses sociais. Então a gente atua na defesa da criança, na defesa do idoso, do deficiente,
do meio ambiente, na tutela da probidade administrativa. Né? É um guardião da sociedade? É um guardião da sociedade. Dentro dessas funções, a gente também tem a área criminal, que a gente tem, o Ministério Público é o titular da ação penal, ou seja, só o Ministério Público pode oferecer a denúncia. Então, realizada uma investigação, ou através da polícia, através do seu inquérito, ou o próprio Ministério Público investigando, através do seu procedimento de investigação próprio, reunidos os elementos suficientes, o Ministério Público oferece a denúncia para o juiz e aí se inicia a ação penal. Né? Então esse é E a atuação de vocês nesse ano agora foi violenta, né? O Brasil teve uma mudança de água para vinho, né? O Ministério Público, com a Operação Lava Jato, ganhou um destaque, uma visibilidade nacional. O trabalho que o pessoal de Curitiba e aqui no Rio também estão fazendo realmente de encher os olhos, de encher de orgulho qualquer membro da instituição. Agora o senhor, por exemplo, faz parte também do GAESP, que é o Grupo de Atuação Especializado em Segurança Pública. A especificidade dele? O GAESP foi um grupo criado no final de 2015 para exercer o controle externo da atividade policial. E a gente tem duas vertentes. A gente trabalha tanto na parte da tutela coletiva, na parte de políticas públicas, quanto também na parte criminal. Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem bem do que eu estou falando. Por exemplo, o Ministério Público assinou um TAC com o Estado do Rio de Janeiro, né, para o aparelhamento da PM. Então o Estado do Rio de Janeiro se comprometeu a investir por ano determinadas quantias na PM, fazer uma capacitação, treinamento, a questão de saúde do policial militar, a escala do policial militar. Tudo isso são ações que o GAESP liderou. Né? Por exemplo, a gente entrou com uma ação para que o município do Rio de Janeiro criasse um sistema de verificação de óbito. O que é isso? Muitas das mortes que acontecem são mortes naturais e que, às vezes, ter algum tipo de dúvida acerca da morte, esse corpo acabava indo para o IML de forma desnecessária. Quando a legislação exige que o município tenha um sistema de verificação de óbito. Para quê? Para verificar se aquele óbito ali é uma morte violenta, e aí realmente tem que ir para o IML, ou não, é uma morte natural. Para não sobrecarregar, né, o sistema. Você sobrecarrega o IML. E a família sofre com isso, né? E a gente tem outras ações. Teve a questão ainda na parte da tutela coletiva, da questão lá da penitenciária, onde estava o ex-governador, aquelas regalias que foram constatadas. Então, ajuizamos ação contra o ex-secretário de administração penitenciária. E na parte criminal, a gente atua numa vertente da questão dos autos de resistência, né, que são aquelas mortes que acontecem em confronto com a polícia, que às vezes, a maioria das vezes realmente são situações de legítima defesa, né, que o policial atua, mas às vezes a gente sabe que acontecem em situações que não são republicanas. Agora, doutor Bruno, por exemplo, o Belfor Roxo sempre está no cenário de estatística de violência e passa ano e entra ano. Eu participei até na audiência pública lá na Câmara de Vereadores. Como é que o senhor, na sua visão, na sua experiência, no seu trabalho, como é que faz para minimizar essa violência toda, principalmente dentro do município? O que o senhor poderia apresentar à sociedade? É aquilo que eu lhe falei, existem ações a médio, curto e longo prazo, né, que produzem efeitos. A curto prazo, não tem outra coisa a não ser polícia, investir em polícia. Então a gente tem que... O batalhão de Belfor Roxo, 39º, ele proporcionalmente é o que tem o menor número de policiais por habitante. É verdade que é o pequenininho, tem poucos homens lá? Poucos homens. Eu escutei, né? Era 40 homens? 40 homens por dia. 79 km². 40 homens, a gente tem, né, até melhorou um pouco agora, porque o batalhão recebeu alguns homens vindo da Alerj, que estavam na Alerj. Está para voltar ao RAIS, então isso também vai dar um reforço no RAIS é o que, o RAIS? O RAIS é o bico oficial. Ah, tá. É a hora extra oficial que o policial militar estava fazendo, mais por questões da falência do Estado, né, dos cofres públicos que foram à bancarrota.
o governador interrompeu o pagamento do RAS, acabou com o RAS, e parece que agora vai voltar. Né? Então, se voltando realmente, a gente vai ter um reforço no patrulhamento de Belfor Roxo. Agora, então, a questão, a Polícia Civil também está sucateada. A capacidade de investigação da Polícia Civil é muito ruim. Por mais que o delegado, o doutor Luiz Henrique, seja um excelente delegado, super prestativo, super combativo, né? Tá sempre aí, muito atuante, ele não tem meios para fazer, ele se esforça. Tipo assim, a delegacia de Belfor Roxo é uma que tem os maiores índices de elucidação de roubo, apesar de toda a dificuldade, graças a... É o doutor Henrique, né? Né? Henrique. Agora, eu acho que a gente tem que começar a investir em tecnologia, né? Existem hoje tecnologias no mercado, eu estou falando de câmeras de segurança, mas não qualquer câmera de segurança. Hoje a gente tem tecnologia chamada sistema OCR, que ele é capaz de identificar os caracteres das placas dos carros. Ah, isso é legal. Então a gente consegue, por exemplo, ler a placa daquele carro e jogar isso para o banco de dados e saber se aquele carro é roubado ou não. Entrou no município... Entrou no município aquele carro ali, aquela câmera lê aquela placa e você olha, aquele carro ali é roubado. E disparar o alerta. Legal. Disparar o alerta para o batalhão, para a Polícia Civil. Isso é uma medida que está sendo feita em alguns municípios. Eu sei, por exemplo, do caso do município do interior de São Paulo, Jundiaí, que parece que reduziu 57% o número de roubos a partir da instalação dessas câmeras. Muita coisa, né? Aqui próprio no município do Rio de Janeiro, o 31º Batalhão, que pega ali Barra da Tijuca, Recreio, eles criaram uma associação comunitária. Então os empresários, eles estão disponíveis, eles montaram no 31º Batalhão uma estrutura, né? E disponibilizam as imagens para o batalhão. Só que essas câmeras não têm essa tecnologia. Agora, eu tive contato com o subsecretário de Segurança, o Dr. Rodrigo Alves, e ele falou assim, a subsecretaria tem a tecnologia disponível, ela precisa das câmeras dos municípios. Essa tecnologia é igual ao do Face, que a pessoa tira a foto aí, a câmera já reconhece? É isso aí. Eu acho que isso aí seria fundamental, até porque o cara que vai tentar fazer alguma besteira, né? Ele vai ser fotografado. Essa tecnologia específica, ela lê os caracteres da placa. Agora, a gente tem outras tecnologias já no mercado. A gente tem o reconhecimento facial. A gente tem, tipo assim, se você for colocar várias câmeras filmando o tempo todo, você vai precisar também de uma estrutura enorme. Mas hoje você tem softwares que falam assim, olha, eu quero identificar, por exemplo, um carro andando na contramão. Então estão todas as câmeras lá funcionando. A hora que passar um carro na contramão, vai disparar o alerta. Tá. Ele é direcionado, né? Você consegue hoje direcionar, assim, se eu quero saber se tem alguém passando, por exemplo, o fluxo maior de pessoas andando naquela calçada é naquela direção que está a estação de trem. Eu quero saber se quando passar uma moto em sentido contrário, com duas pessoas, por exemplo, na garupa, eu quero disparar um alerta. Tá. Isso vai minimizar pra caramba. Existe essa tecnologia, né? E isso é uma medida concreta que pode ser tomada pelo município de Belfor Roxo, pelos demais municípios da Baixada, que estão vivendo essa explosão de violência. Todo mundo na beira da Dutra, né? Somente os municípios daqui da região. Essa explosão de violência que, lógico que isso tem um custo? Tem. Evidente que isso não é uma coisa barata. Só que quanto que os municípios da Baixada perdem em razão da violência? A violência tem um custo. É verdade. Isso já foi estudado. Estima-se que de 3% a 13% do PIB nacional é perdido cada ano por causa da violência. São pessoas que morrem, que deixam de produzir. São empresas que fecham e demitem funcionários. São pessoas que se mudam. Aqui mesmo eu entrevistei o secretário de Articulação Política no município. Ele falou que tem um condomínio ali na Baia, né? Que poderia as empresas vir para cá. Mas com essa questão desse índice de violência, eu vou para lá, vou ser sequestrado, vou ser assaltado. O município está perdendo dinheiro. Deixa de arrecadar tributo. Por quê? Qual é a razão disso aí? Por que não vem? Por causa da violência? Esse é o programa Municípios em Ação, e hoje entrevistando o promotor de justiça no município de Belfor Roxo e um dos membros da GAESP, Dr. Bruno Gangoni. Nós vamos para um rápido intervalo e depois nós vamos saber uma polêmica, né? A Guarda Municipal pode ser armada? Vamos saber dele daqui a pouquinho. Voltamos já já. Bem, estamos de volta. Esse é o programa Municípios em Ação.
E hoje entrevistando o doutor Bruno Gangoni, ele que é promotor de justiça do município de Belfor Roxo e também do GAESP. Doutor, e eu quero aproveitar, né, agradecer sua audiência, e se você quiser acompanhar todas as nossas entrevistas, é só ficar ligado na TV Metropolitana Rio, canal 2 da NET. Então você vai poder acompanhar toda a nossa programação. Doutor Bruno, uma matéria polêmica, né, e que está se falando muito, tanto no Congresso Nacional, no Senado, nas câmaras do Governo do Estado, é a questão da Guarda Municipal. Ela vai poder ser armada? Renato, ela já pode ser armada, né? O Estatuto do Desarmamento, que é a lei que foi editada em 2003, prevê a possibilidade dos municípios com até 50 mil habitantes, municípios entre 50 mil e 500 mil habitantes, a terem a Guarda Municipal armada durante o serviço. E para aqueles municípios que têm mais de 500 mil habitantes, o guarda municipal pode ser armado mesmo, pode portar sua arma mesmo fora do serviço, né? Mais recentemente, o Congresso editou uma lei chamada Estatuto das Guardas Municipais, que também prevê, ao conceituar o que é a Guarda Municipal, ela diz que a Guarda Municipal é uma instituição civil que pode ser armada, uniformizada e armada, na forma da lei. Então, é possível que a Guarda Municipal seja armada. No caso, vamos tratar de Belfor Roxo, que é o município que eu conheço mais aqui. Ele, segundo o último censo, ele estaria entre 50 e 500 mil. O último censo ele teria 470 mil, 490 mil habitantes. Então, se o município de Belfor Roxo quiser armar sua Guarda Municipal, pode armar, né? Lógico que isso tem que preencher vários requisitos. Os guardas municipais vão ter que passar por treinamentos feitos pela Polícia Federal, vão ter que ser criada uma estrutura de corregedoria, uma coisa similar ao que existe na Polícia Militar. Questão psicológica, né? Os guardas serão treinados, passarão por avaliações técnicas, avaliações psicológicas, tudo isso para que seja autorizado a Guarda Municipal a armar. Isso tem sido discutido, né, por esse boom de violência que a gente tem enfrentado. Alguns municípios estão começando a tratar disso. A gente teve recentemente Niterói fez um plebiscito, né? A gente sabe que a população parece que votou na sua maioria, pelo menos o voto não era obrigatório. Aqueles que se dispuseram a votar, pelo menos o resultado da eleição foi no sentido de não armar a Guarda Municipal. Então rejeitaram, né? O município do Rio, eu soube que teve um projeto de lei. Lá no município do Rio não optaram, né, os vereadores por não fazer um plebiscito. Eles tentaram aprovar os favoráveis a armar a Guarda Municipal, tentaram aprovar um projeto de lei que não obtiveram sucesso nessa legislatura, e parece que no ano que vem vão tentar novamente aprovar a questão de armar a Guarda Municipal. Belfor Roxo pode armar? Pode. Tem autorização legal para armar? Tem. Agora, isso é uma questão que tem que ser debatida com a sociedade. Muito delicado, né? Tem que ser debatida com a sociedade, ver se porque isso tem prós e contras. Eu, pessoalmente, qual é a sua opinião? Eu, pessoalmente, sou a favor. Mas eu tenho uma visão sobre a arma de fogo que eu sei que não é a maioria da população. Entendi. A maioria da população prega um desarmamento, assim, viu? Eu tenho uma opinião pessoal sobre isso. E aí, então, a população eu acho que tem que ser consultada. E aí eu acho que a questão muito mais democrática me parece foi o que Niterói fez. Submeter isso a um plebiscito. E outra coisa também, hoje as armas que tanto a polícia e o poder de segurança enfrenta, já não é mais 38, né? Agora você vê até menor com fuzil, a arma de guerra. Ficou uma coisa assim até meio... Parece que é uma guerra urbana que está sendo enfrentada, né? A gente realmente vive isso, né? Agora, o que mais assola a população de Belfor Roxo é aquela violência cotidiana, aquela violência de massa. É o roubo, é o furto, né? Eu sei que circularam alguns vídeos em rede social de Belfor Roxo, o pessoal fazendo bonde, né, com fuzil e tal.
Agora, o que a gente... Isso, lógico, a gente tem muito fuzil em Belfor Roxo. Houve um derrame de fuzil vindo de outras comunidades do Rio, em Belfor Roxo. Agora, acho que a Guarda Municipal pode ajudar nessa violência. Lógico que a gente não está querendo que a Guarda Municipal faça o papel de polícia militar, não é isso. Cada um tem a sua função, né? Mas pode ajudar nessa violência urbana do trem, né? Do calçadão, de feira. Aliás, se o município já fizesse a fiscalização de postura, se reprimisse o comércio irregular, as posturas, as feiras, os roubaltos que tem por aí, já ajudaria muito a gente na questão de segurança pública. Porque a gente sabe que essas feiras vendem produtos roubados. E o roubo é alimentado pelo quê? Pela receptação. Se você não tiver quem compre o produto roubado, você diminui. É oferta e procura. Se você não tem quem compra, o cara para de roubar. Você tem que criar a cadeia, acabar com a cadeia que está fornecendo. Exatamente. Isso, né? Agora, doutor, por exemplo, lá na Câmara de Vereadores, eu vi a sua palestra da deputada Marta, do delegado, do próprio comando e até do homicídio. Lá no Rio existe uma central, né, de monitoramento de todo o que ocorre lá na capital do Rio de Janeiro. E quando se faz as ações, a tendência de todo mundo é correr para a Baixada Fluminense. E Belfor Roxo parece que é o jardim, é a Disneylândia dessa questão da violência toda vindo para cá. Existe, por exemplo, uma integração entre todos esses órgãos para poder fazer com que as ações, até mesmo de verba para a implementação desses projetos que vocês colocaram lá nessa audiência pública ser efetivado, ou ainda depende de vontade política? O que acontece, Renato? A gente viveu no período aí anterior aos grandes eventos a instalação das UPPs, né? Por uma opção política da Secretaria de Segurança, optou-se por uma política de não confronto, né? Então, quando se ia ocupar determinada comunidade, se avisava. Para quê? Para evitar o dano colateral, evitar o confronto, evitar a morte de inocentes, a morte de policiais, a morte até de criminosos. Só que isso trouxe um dano reflexo. A criminalidade se espraiou para todo o estado. Você tem o Belfor Roxo, não, quando eu cheguei a Belfor Roxo aqui há 6 anos atrás, não tinha esses índices de violência que a gente tem hoje. E isso acontece com Macaé, acontece com Angra dos Reis, que está extremamente perigoso. Meu município que eu trabalhava antes daqui de vir para Belfor Roxo, que era Paracambi, não tinha arma. O tráfico que tinha lá era o varejo. O garoto descia, vinha aqui em Acari, comprava 10 papelotes de cocaína e subia no trem para vender com ágio. Esse era o tráfico de Paracambi. E hoje em dia tem arma. Tem comunidades que não entra mais. Isso foi um dano causado, um dano estudado, pensado, mas que se assumiu, né? De se criar um cinturão e aí você expulsou. A meu ver, aí com todo respeito, seria muito melhor que a gente tivesse tentado neutralizar essas pessoas dentro das comunidades. Só que isso traria um dano colateral, certamente. E, pesando as duas coisas, optou-se por uma política de não confronto, né? Até você ter a simpatia da opinião pública e tudo isso pesou nessa decisão. Porque hoje, por exemplo, aqui na redondeza mesmo da Nova Iguaçu e em Belfor Roxo, está todo mundo agora botando grade nas ruas. Quer dizer, a sociedade agora virou refém da própria situação. Na verdade, quem está encarcerado hoje em dia é a população de bem. Aí você vê que está faltando assim um instrumento para coibir. Por isso que eu achei interessante essa proposta de colocar esse equipamento, né, para pelo menos intimidar os caras. Ó, se você vir para cá, porque quem está cometendo crime não quer ser visto, né? Pois é. Agora, respondendo a sua pergunta, a questão da integração. Existe uma integração, né? Existe uma integração, os setores de inteligência, tanto da Secretaria de Segurança, quanto da Polícia Civil, quanto da Polícia Militar, fazem esse monitoramento, esse deslocamento da mancha criminal. Isso é feito.
entendeu? Isso é acompanhado tanto pela Secretaria de Segurança quanto pelas polícias. Agora, a cobertura é curto, né? Entendi. Infelizmente, a cobertura é curta. Esse é o programa Municípios em Ação e hoje entrevistando o Dr. Bruno Gangoni, ele é promotor de justiça no município de Belfor Roxo. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Bem, estamos de volta, esse é o programa Municípios em Ação e se você quiser acompanhar todas as nossas entrevistas, a nossa programação, ficar ligadinho nas entrevistas, é só ligar na TV Metropolitana Rio, canal 2 da NET. Você pode estar lá no seu aplicativo, está lá, TV Metropolitana, você vai acompanhar. Os horários da nossa programação do Municípios em Ação, 7h30, 1h da tarde, 8h30 e 10h da noite. E se você quiser mandar alguma dica, informação, sugestão, entra lá no nosso blog, programa municipiosemação.blogspot.com.br. Nós estamos entrevistando o promotor de justiça no município de Belfor Roxo, Dr. Bruno Gangoni. Doutor Bruno, por exemplo, há uns anos atrás existia uma valorização da questão da educação, né? E uma série de fatores. A família era muito prestigiada, a família era a célula máxima. Hoje uma garota de 10, 11 anos já tem filha, às vezes a garota com 15 anos já tem quantos filhos. Na sua experiência até do convívio, a bagagem que o senhor tem, é claro que isso que eu vou falar até polêmico, que setores religiosos são contra isso. Mas não estava na hora do Brasil também fazer um planejamento familiar, né, um controle de natalidade para poder orientar o jovem que hoje, por exemplo, ele está solto, mas ele saber as consequências no relacionamento dele, que ele vai ter que ser responsável pela criança que vai nascer? Não, com certeza. Existe e aí é papel do município também, e é questão, quando eu digo qual é o papel do município na segurança pública. Tem a educação, tem o ordenamento familiar, o ordenamento urbano e tem o planejamento familiar. Cabe ao município desenvolver políticas públicas de maternidade responsável, paternidade responsável. Eu fui promotor da infância aqui em Belfor Roxo durante 3, 4 anos, que estava acumulando a promotoria da infância junto com a promotoria criminal. E aí eu tinha um contato quase que diário com adolescentes que eram apreendidos por atos infracionais. Aí quando o adolescente ele é apreendido, diferente do maior, o adolescente é trazido ao promotor de justiça. Então eu tenho a oportunidade de conversar com o adolescente, a gente chama de oitivo informal, porque isso é um bate-papo, né? Igual a gente está tendo aqui, eu tenho a oportunidade de conversar com o adolescente e com a mãe do adolescente. E aí a gente vê a completa degradação da estrutura familiar. Os meninos que estão internados, a grande maioria deles, tem por chefe de família a mãe. E aí eu te pergunto, onde é que estão os pais? Aonde que estão os pais dessas crianças? A gente precisa... aí eu pergunto pro menino, pro rapaz, quantos irmãos você tem? Tenho 5, tenho 6, tenho 7. Isso abaixo de 18 anos, né? Abaixo de 18 anos. Que são os jovens que estão entrando na criminalidade. Então a gente tem bem um perfil do que está entrando no sistema. Qual é o perfil da família desse jovem que está entrando no sistema? São jovens que não têm educação, são jovens cuja a mãe é chefe de família em sua grande maioria, com vários irmãos. Trabalha fora, né? Trabalha fora, muita gente que nem trabalha, né, que vive de Bolsa Família, né? Agora, cabe ao município desenvolver programas aí eu estou falando de programa de educação, primeiro, né, antes de entrar na questão da saúde. Programas de educação, de conscientização nas escolas de maternidade. Você não pode ter o número de hoje em dia que você tem de adolescentes grávidas, que a gente tem em Belfor Roxo. E os adolescentes, que são os pais, qual é a estrutura? Que família vai ser essa? E é um problema que cresce em progressão geométrica. Porque se uma geração tem 3 filhos, aqueles 3 têm mais 3, já são 9. A próxima geração, se você botar por 3, já tem 27. Verdade. E aí em 30 anos você tem um grupo de pessoas que vivem naquele ambiente, né, desorganizado. E aí
a chance de maior criminalidade é O grande. senhor acha que, por exemplo, nas escolas seria interessante fazer um ciclo de palestra? Sem dúvida. Mostrando... Nas escolas, nos CREAs, nos CRAs do município. Seria muito mais barato do que estar sustentando alguém preso, né? Né? Agora você chega uma pessoa lá com 7, com 8 filhos, como é que cria 7, 8 filhos? Não consegue criar. Já aconteceu, eu falei assim, minha senhora, eu tenho 2 filhos. Como é que a senhora cria 8? Onde é que estão seus 8 filhos? Eu dei um, o outro está preso, o outro morreu. Aí eu está sendo... Que sociedade é essa que a gente está... E é a realidade, né? Está criando. Né? A gente vive, para usar uma frase de um amigo meu, é uma sociedade doente. Agora, por exemplo, quem recebe esse Bolsa Família, por exemplo, ele acha, eu até conversando com algumas pessoas, até nas estatísticas, que ela recebe o Bolsa Família. Então ela acha que quanto mais filhos ela tiver, mais vai aumentar o poder desse benefício. Não teria que ter aí uma integração em termos da responsabilidade, acho que é a prefeitura que dá isso, né? O órgão para poder orientar, olha, as consequências que você vai ter. Pois tipo assim, deveria ter, né, essa integração, e também o município deveria disponibilizar, aí agora falando da questão da saúde pública, de forma mais fácil, a questão daquela mulher que não quer mais ter filho, ou daquele homem que não quer mais ter filho. Nos postos de saúde, a questão da vasectomia e ligadura de trompas, isso está previsto em lei. Uma lei que foi editada na época do governo Fernando Henrique. É uma questão de segurança pública, né? Entendeu? Não estou falando aqui que tem que sair, pelo amor de Deus, não estou falando que tem que sair esterilizando as pessoas, não é isso. Eu estou falando, aquela pessoa que voluntariamente fala assim, olha, eu não quero mais ter filho. Eu já tenho 2 filhos, é o mínimo que a lei exige, né? Tem que ter no mínimo 2 filhos. Eu não quero ter filho, mas já tenho 2, já estou satisfeito. Ela tem que ter o direito de ir no posto de saúde e ter à sua disposição o serviço para fazer a laqueadura de trompas, ou se for o homem, a vasectomia. Só que, tipo assim, a gente não tem o básico na saúde, né? Entendi. A gente está faltando medicamento, está faltando as coisas mais básicas. Eu querer pensar em procedimento cirúrgico de controle de natalidade é meio complicado. Agora, por exemplo, o senhor trabalha no setor também efervescente, que é a questão, por exemplo, do menor infrator sendo preso. Quando ele vai ao destino final, que são os presídios, não existe ali nenhuma maneira de ele ter uma capacitação, de uma profissionalização, para que quando ele saia dali, ele seja absorvido pelo mercado, para que ele não volte, né, a ser, como é que eu vou dizer? Cooptado, né? Cooptado. Porque existem 2 situações que nós estamos vendo hoje. O fuzil, as armas de guerra que estão sendo utilizadas, a maior parte desse jovem também, quando sai do quartel, acaba também sendo cooptado, e nós não vemos assim nenhuma orientação, igual o senhor falou, a maioria com baixa escolaridade, lugar de risco. Como é que ele vai se sair desse ciclo? A gente vive uma superlotação do sistema tanto carcerário quanto socioeducativo. Uma superlotação que eu diria proposital. A gente tem hoje 4 bilhões, estou falando 4 bilhões no FUNPEN, que é o Fundo Penitenciário. Era um dinheiro que deveria ter sido utilizado para a construção de presídios e unidades de internação. Só que uma questão ideológica, primeiro uma questão ideológica tanto da social-democracia tucana quanto dos petistas, que acham que não deviam investir em presídio. E também por uma questão contábil, para o governo federal fazer superávit primário. Esse dinheiro não foi gasto, esse dinheiro está armazenado no Tesouro Federal. Então a gente tem hoje existe uma superlotação? Existe. Isso é inegável. Por isso que explode esses problemas. Isso é inegável. É diferente desse discurso que a gente vê aí de que o Brasil encarcera demais. Que a gente tem um encarceramento em massa, que tem uma superpopulação carcerária. São coisas diferentes. É como se você tivesse uma festa, né? E você convidou 300 pessoas e você compra 30 garrafas de cerveja. Qual é o problema? É o número de convidados ou o número de cerveja? É a quantidade. Não é? Então o que acontece? A gente tem fala assim, o Brasil tem a 4ª população carcerária do mundo. Beleza, tem, verdade. Só que nós somos o 5º país mais populoso. 17 das cidades mais violentas do mundo estão no Brasil. O custo-benefício.
a gente tem um roubo ou furto por minuto no Brasil. São 7 pessoas são mortas por hora no Brasil. Então a gente tem uma violência em massa. A gente pulou de 1985 de 11 homicídios por cada 100 mil habitantes para 31. O número de 2016 foram 61 mil homicídios. Então a gente tem uma criminalidade. O Brasil é o país mais violento do mundo. Então o normal seria que a gente tivesse a maior população carcerária do mundo. Se a gente é a maior população, se a gente é o país mais violento. Mas não é isso. Tem uma maquiagem, né? Então a gente tem uma superpopulação carcerária e uma superpopulação no sistema socioeducativo. O que isso impacta? A gente não tem hoje, e aí falando dos adolescentes, as unidades não têm capacidade para fazer serviços de reeducação de forma como a lei do SINASE exige. Então você não tem... Antigamente a gente tinha gastronomia, de teatro, silk screen, e a gente não tem hoje mais. Infelizmente a gente não tem. Hoje a gente tinha vôlei, tinha um programa de vôlei muito legal que a Confederação de Vôlei Brasileira tinha aqui na... Para ressocializar, né? Para ressocializar. Para que dá uma oportunidade que o menino saísse dali com algum tipo de educação, algum tipo de estrutura. E hoje, na verdade, o que a gente tem as pessoas ficam ali aguardando o tempo passar. E é problemático isso. Esse é o programa Municípios em Ação e hoje entrevistando o promotor de justiça no município de Belford Roxo, Dr. Bruno Gangoni. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Bem, estamos de volta. Esse é o programa Municípios em Ação. E se você quiser acompanhar toda a nossa programação, ficar ligadinho nas entrevistas, é só ligar na TV Metropolitana Rio, canal 2 da NET. Você vai estar acompanhando de perto todas as nossas entrevistas. Quero mandar um abraço lá para o Adriano, lá de Cerâmica, ligadinho no programa Municípios em Ação. Mandar um abraço lá para o Val, lá do Cacuia, da Associação de Moradores. E para todos aqueles companheiros aí, manda um alôzinho aí, né? Manda um abraço. Né, professor Mauro, né, com o trabalho de música. Doutor Bruno, eu fiquei muito satisfeito, né, das informações todas que o senhor colocou para nós. Eu queria colocar o programa Municípios em Ação, mas antes tem uma pergunta que, até para quebrar o gelo, nós sempre fazemos aqui, sempre com a nossa equipe. O time de futebol do senhor aí? Flamengo, o líder, segue o líder. Então tá salvo. Tem um amigo nosso aqui que nas entrevistas, um trazia só vascaíno, o outro só botafoguense. Segue o líder. Hoje vamos ter jogo, né? Vamos lá, vamos rumo ao hepta. Isso é importante aí. Agora está aproximando o momento oportuno, né, da Copa do Mundo, vai vir eleições, vai ser esse ano de 2018 promete muita coisa. Eu quero agradecer, né, a sua participação, quero colocar o programa Municípios em Ação à sua disposição, porque as informações de domínio público é importante a população estar acompanhando. E eu queria as suas considerações finais. Renato, primeiro eu queria agradecer aí a audiência dos moradores aqui dos municípios da Baixada e todos que nos assistem aí pela internet, hoje em dia, no YouTube, em todos os canais de comunicação. Sei que foi um prazer conversar um pouquinho sobre segurança pública aqui contigo e queria colocar os canais de acesso da população ao Ministério Público. Como eu disse ao longo aqui da entrevista, o Ministério Público é o grande guardião da sociedade, né? Ele tutela dos interesses sociais. Então, qualquer questão relacionada à infância, à adolescência, ao idoso, ao deficiente, meio ambiente, tutela coletiva de cidadania, né? Improbidade administrativa, desvio de recurso público, maus tratos de crianças, maus tratos de animais, crimes de uma maneira geral, educação, problema com educação, problema com saúde, né? Tudo isso é objeto de tutela por parte do Ministério Público. E a gente tem um canal, o telefone é 127, que a pessoa pode ligar, não precisa se identificar e fazer a sua denúncia, dar início aí a gente chama de ouvidoria. E essa notícia é levada até o promotor com atribuição e aí a gente dá prosseguimento àquela investigação.
Então, queria mais uma vez agradecer, muito obrigado pelo convite, foi uma honra e sempre que o convite estiver de pé, eu me faço presente. Um abraço, até a próxima oportunidade. Tá ok. Chegamos ao final do programa Municípios em Ação. Quero agradecer a sua audiência. Tenham todos aí um bom final de semana. Um abraço, até lá. Tchau.